Desde o início da civilização, o ser humano olha para o céu noturno e se pergunta o que existe além. As estrelas sempre foram símbolos de mistério, destino e transcendência. Civilizações antigas acreditavam que os céus eram moradas divinas, inalcançáveis aos mortais. Hoje, com foguetes, sondas e telescópios espaciais, acreditamos que estamos mais próximos do que nunca de conquistar o cosmos. Mas, e se essa ideia estiver errada? E se o sistema solar não for apenas nosso ponto de partida, mas também nossa prisão definitiva? A humanidade conseguiu algo extraordinário: sair da Terra, pousar na Lua, enviar robôs para Marte e sondas para os confins do espaço interestelar. Ainda assim, apesar de todo esse avanço tecnológico, permanecemos presos a um pequeno conjunto de planetas orbitando uma única estrela comum, perdida em um braço espiral da Via Láctea. Este documentário não fala sobre falta de coragem, não fala sobre ausência de tecnologia momentânea. Ele fala sobre limites físicos, biológicos, energéticos e temporais que talvez nunca consigamos ultrapassar. Enquanto você relaxa, respira fundo e deixa seus pensamentos desacelerarem, vamos viajar lentamente pelas camadas mais profundas da realidade cósmica e entender por que, talvez, nunca escaparemos do sistema solar. Durante o século XX, a exploração espacial foi vendida como o primeiro passo rumo às estrelas. Filmes, livros e documentários criaram a ideia de que colonizar outros sistemas estelares seria apenas uma questão de tempo. Mas o espaço não é um oceano a ser navegado. Ele é um vazio absoluto, mortal, silencioso. A estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, está a mais de 4 anos-luz de distância. Isso significa que, viajando à velocidade das sondas mais rápidas já construídas pela humanidade, levaríamos dezenas de milhares de anos para chegar até lá. Não é um problema de motores fracos, é um problema de física fundamental. Nada com massa pode viajar à velocidade da luz. E mesmo se chegássemos a uma fração dela, os efeitos relativísticos, o consumo de energia e a degradação estrutural tornariam qualquer nave interestelar uma sentença de morte lenta. O Sol é responsável por praticamente toda forma de energia disponível à humanidade. Ele aquece a Terra, sustenta a vida, regula o clima e alimenta nossas tecnologias indiretas. Mas ele também nos mantém presos. Todas as tentativas de expansão humana dependem, direta ou indiretamente, da energia solar. Fora da influência do Sol, o frio extremo, a escassez energética e o isolamento absoluto tornam a sobrevivência quase impossível. Mesmo as sondas Voyager, que estão deixando o sistema solar, carregam geradores nucleares extremamente limitados. Elas não transportam humanos, nem jamais transportarão. Além disso, o Sol não é eterno. Ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos e está lentamente caminhando para sua fase final. Antes que a humanidade consiga sequer dominar completamente seu próprio sistema planetário, o tempo pode simplesmente acabar. Mesmo que superássemos os desafios energéticos e tecnológicos, ainda restaria o maior obstáculo de todos: nós mesmos. O corpo humano é frágil. A radiação cósmica destrói o DNA. A ausência de gravidade enfraquece ossos e músculos. O isolamento prolongado afeta profundamente a mente. Em viagens espaciais longas, astronautas já sofrem alterações neurológicas, perda óssea irreversível e danos celulares que ainda não compreendemos totalmente. Agora, imagine isso por séculos, dentro de uma nave fechada, viajando para lugar nenhum. Não existe tecnologia capaz de eliminar completamente esses efeitos, apenas reduzi-los, por um tempo limitado. A biologia humana impõe um prazo final à nossa ousadia. O sistema solar não é uma jaula construída por forças externas. Ele é o resultado natural dos limites do universo.
Não estamos presos por falta de inteligência. Estamos presos porque a realidade tem fronteiras. E enquanto você adormece, sob um céu silencioso e infinito, lembre-se, talvez não tenhamos nascido para escapar das estrelas, mas para contemplá-las, antes que tudo termine. Muito se fala sobre naves geração, criogenia e inteligência artificial, conduzindo humanos para outros sistemas estelares. Mas essas ideias pertencem mais à ficção do que à realidade. Naves geração exigiriam sociedades estáveis por milhares de anos, dentro de ambientes artificiais minúsculos. Um único erro social, técnico ou psicológico, seria fatal. Criogenia funcional ainda não existe. E talvez nunca exista. E mesmo que robôs avancem pelo espaço, isso não significa que a humanidade estará indo junto. Enviar máquinas não é o mesmo que escapar. Talvez nosso destino não seja conquistar o universo, mas apenas observá-lo à distância. O sistema solar tem um raio efetivo que se estende muito além dos planetas visíveis. A chamada heliosfera, região dominada pelo vento solar, alcança cerca de 120 unidades astronômicas antes de se dissipar no meio interestelar. A sonda Voyager 1, o objeto humano mais distante da Terra, levou mais de 45 anos para atravessar essa fronteira, viajando a aproximadamente 17 quilômetros por segundo. Mesmo assim, ela percorreu apenas uma fração microscópica da distância até a estrela mais próxima. A estrela Próxima Centauri está localizada a cerca de 4,24 anos-luz, o que equivale a aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Mantendo a velocidade da Voyager 1, seriam necessários mais de 70 mil anos para alcançar esse destino. Do ponto de vista energético, o problema se torna ainda mais severo. A energia cinética necessária para acelerar uma nave, de apenas 1.000 toneladas a 10% da velocidade da luz, ultrapassa a produção elétrica anual de toda a humanidade por milhares de anos consecutivos. Além disso, não existe no espaço interestelar infraestrutura para manutenção, reabastecimento ou reparos. Uma única falha crítica ao longo de séculos de viagem significaria o fim da missão e de todos a bordo. Quando analisamos o universo observável, estimado em cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, percebemos que a ausência de sinais claros de civilizações interestelares pode não ser um mistério biológico, mas um limite físico compartilhado. Talvez todas as civilizações tecnológicas cheguem à mesma conclusão inevitável. O custo energético, temporal e biológico de escapar de um sistema estelar é alto demais. O silêncio do cosmos pode não indicar solidão, pode indicar impossibilidade, enquanto o Sol continuará estável por cerca de 5 bilhões de anos. A humanidade enfrenta limites muito mais próximos, limites impostos pela energia disponível, pela biologia humana e pelas constantes fundamentais da física. Talvez o sistema solar não seja uma prisão construída, mas o único ambiente onde a vida inteligente pode existir por tempo suficiente para se compreender. E agora, enquanto os números se dissolvem em silêncio e sua mente desacelera, uma verdade permanece. Não é a falta de vontade que nos mantém aqui. É a própria arquitetura do universo. Quando falamos sobre escapar do sistema solar, não estamos lidando apenas com limitações tecnológicas temporárias. Estamos lidando com constantes fundamentais do universo, valores que não mudam, independentemente do avanço humano. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 299.792 km por segundo. Esse número não representa apenas rapidez, ele define o limite máximo de transmissão de energia, informação e matéria no universo conhecido. De acordo com a teoria da relatividade especial, proposta por Albert Einstein em 1905, qualquer objeto com massa requer energia infinita,
para atingir essa velocidade. Isso torna a viagem interestelar rápida fisicamente impossível para naves tripuladas. Mesmo velocidades consideradas extremas, como 10% da velocidade da luz, já representam riscos quase intransponíveis. A essa velocidade, uma partícula de poeira com massa inferior a 1 grama impactaria uma nave com energia equivalente a dezenas de toneladas de TNT. Além disso, o espaço interestelar contém radiação ionizante constante. Raios cósmicos galácticos são compostos por prótons e núcleos atômicos acelerados a velocidades relativísticas. Segundo dados da NASA, um astronauta fora do campo magnético da Terra receberia, em média, 0,5 a 1 sievert por ano, valor suficiente para aumentar drasticamente o risco de câncer e danos neurológicos irreversíveis. Nenhum material conhecido é capaz de bloquear completamente essa radiação sem adicionar toneladas de massa extra à nave, o que, por sua vez, tornaria a aceleração inviável. O próprio tempo se torna um problema. A dilatação temporal, prevista pela relatividade, significa que viagens interestelares longas criariam um descompasso temporal irreversível. Para uma nave viajando a 20% da velocidade da luz por 50 anos, séculos se passariam na Terra. Escapar do sistema solar, portanto, não é apenas uma questão de distância. É um confronto direto com a estrutura matemática do universo,